Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E hoje falaremos sobre os intraterrenos. Fonte deste vídeo: debates culturais. Foi descoberto recentemente por cientistas das universidades de Northwestern, no México, um enorme oceano, a 650 quilômetros de profundidade, próximo ao núcleo da Terra. Portanto, se existe bem debaixo dos nossos pés um oceano cujo volume de água supera em 3 vezes o volume de todos os oceanos da crosta. Porque seria impensável a existência de continentes tal como se dá na superfície? Podemos ir mais longe e pensar que tais continentes são habitados tal como os nossos. O que está em cima é igual ao que está embaixo, um dos princípios herméticos. O professor Adalto Lourenço, físico, defende uma teoria bastante interessante, que visa explicar a grande enchente universal descrita na Bíblia sob uma ótica científica. Antes da catástrofe que provocou o dilúvio, o maior volume de água do planeta estava concentrado numa espécie de bolsão subterrâneo de proporções atlânticas. Tanto que, à época, os oceanos que cobrem a superfície seriam pouco profundos, contendo, na verdade, apenas uma parte da água existente no nosso globo. No entanto, algo talvez como um choque do corpo celeste provocou uma ruptura no solo oceânico, que acabou atingindo o globo de ponta a ponta, rasgando-o como uma faca, fazendo com que toda a água que estava embaixo fosse para cima. Baseado nesta teoria, o professor Adalto faz uma nova e instigante leitura do trecho que se encontra no Gênesis. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. Quer dizer, as águas de baixo faziam parte do oceano intraterreno e as de cima dos oceanos da superfície. Deus as separou e mais, as águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. A descoberta desse novo oceano intraterreno serviu para acalorar o debate sobre a questão da Terra Oca. Diferentes tradições esotéricas falam a respeito de um mundo ou de mundos intraterrenos, que comportam cidades e civilizações, a maioria delas superando as nossas em ciência e espiritualidade. Há quem diga que os seres intraterrenos possuem corpos com uma densidade menor do que a dos humanos e por isso não podem ser vistos nem sentidos. Eles teriam corpos materiais, sim, porém constituídos de uma matéria mais sutil. O mesmo seria válido para todo tipo de matéria existente em seus mundos, ou seja, suas casas, máquinas e veículos também seriam menos densos. Poder-se-ia dizer que tais mundos subterrâneos existiram numa dimensão paralela à nossa, aqui, no interior do nosso globo,
porém numa faixa vibratória diversa. Há outras teorias que colocam os mundos intraterrenos e não espaço exterior, como a origem dos OVNIs e OSNIs, objetos submarinos não identificados. Por exemplo, nos anais da ufologia brasileira, existe um famoso episódio, o caso da Ponta Negra, quando a professora de piano Lully Oswald e um amigo foram abduzidos, perto de uma praia da região oceânica do Rio de Janeiro, e levados para o interior de uma enorme nave negra, onde foram submetidos a exames clínicos. Um dos seres disse à professora que havia sido resgatado quando sua nave entrou em pane e estava prestes a cair no mar. Neste momento, surgiram outras naves vindas do fundo do mar e ele foi salvo. Ele pôde se juntar aos outros seres por ter o mesmo tipo de respiração. O humanoide, que segundo Lully se parecia com um rato bípede com os pés de pato, teria dito ainda que eles possuíam uma base submarina próxima à Patagônia e que no fundo do mar existiria um túnel que conduz a outro mundo. De fato, o número de avistamentos de OVNIs perto de praias é significativo. Conforme bem lembrou o professor Ademar Ramos, numa entrevista sobre ufologia e intraterrenos, os OSNIs são muito mais comuns que os OVNIs, já que a maior parte do nosso mundo é coberta por água. Em outro caso clássico, durante a Operação Prato, alguns objetos foram vistos emergindo de rios, inclusive um dos que foram filmados pela Força Aérea Brasileira. Aqui já temos a corrente que crê nos intraterrenos com densidade material igual ou semelhante à nossa. Essa corrente se divide quanto à origem desses seres. Uma parcela deles seria originária aqui mesmo do nosso mundo, talvez membros de outras humanidades que escaparam dos cataclismos que assolaram a superfície do nosso planeta em tempos passados. Talvez os sobreviventes da destruição da Atlântida e da Lemúria. Quem sabe os fugitivos do dilúvio universal. Outra parte seria originária de planetas diversos ou de outras dimensões ultraterrestres. Na literatura espiritualista, encontramos menções a mundos intraterrenos abissais, porém espirituais, ou seja, existentes no mundo astral. Ainda na literatura espiritualista, diz que esses mundos intraterrenos servirão como abrigo para os justos, quando vierem as grandes catástrofes que mudarão o perfil do planeta. Finda a mudança e após o processo de preparo físico, intelectual e espiritual, com o auxílio das civilizações intraterrenas, eles voltariam à superfície, constituindo a humanidade que há de habitar a Terra renovada. Nas tradições esotéricas, especialmente nas de origem asiática, fala-se de Shambhala e de Agartha, mundos espiritualizados onde reinam o equilíbrio, a justiça e a paz. Residência do Rei do Mundo. Fala-se ainda de Badagas, o mundo arquivo, mundo arcabouço, onde toda a história passada e futura da Terra e da humanidade está registrada. O que ainda não houve já existe em Badagas, o arquivo acástico. Alguns poucos membros da nossa humanidade já teriam tido o privilégio de conhecer esses mundos intraterrenos. O almirante Byrd teria sobrevoado um desses mundos, cuja entrada fica numa abertura localizada no Polo Sul. Byrd diz que teria ido mesmo além do sobrevoo,
teria aterrissado e travado contato com seus habitantes. O coronel Percy Fawcett teria desaparecido no Brasil por ter encontrado um deles. Seja como for, é interessante manter a mente aberta e espantar o medo do desconhecido. Outrora, o ato de se crer numa terra esférica e que gira ao redor de um sol já foi considerado herético e insano. A história prova que os paradigmas mais sólidos se desmancham da noite para o dia. O achado desse imenso oceano pode ser o começo de uma nova era de pensamento. Fonte: debatesculturais.com.br. Gratidão por ter estado aqui. Deixe seu like e seus comentários e compartilhe. Paz, amor, luz e alegria e namastê.